Esse é o trabalho da escola. O tema é Trabalho Análogo e a Escravidão no Brasil. Eu estou aqui com o nosso amigo Valdemir Nascimento Carlos e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tudo bem? Pode ficar à vontade para falar. Em primeiro lugar, né, eu estou aqui diretamente para agradecer pela oportunidade da gente bem dizer alguma coisa sobre a escravidão, né? Queria parabenizar a escola e, diante de tudo, de qualquer coisa, te parabenizar por você escolher falar a respeito desse tema, né? Porque, por exemplo, no caso, vivemos num mundo hoje onde as pessoas querem acobertar esse sistema, só que ele existe, né? E diante disso eu queria te agradecer. Eu que agradeço, né? Pela Eu que tenho que te agradecer porque você tá aqui. Muita gente não ia aceitar, mas você aceitou. E eu quero agradecer a você. Buda, a primeira pergunta é qual é o valor do trabalho para você? Qual o valor do trabalho para você? Em primeiro lugar, né? Eu vou falar um pouco de mim, que não tem como falar de negro se não falar de mim, não tem como falar de escravo se não falar da minha família nem dos meus ancestrais, né? Em primeiro lugar, eu sou neto de escravo, né? E sou filho de quilombola. Sim. Né? Aonde já começa a responder a pergunta, porque mediante isso daí já vem todo um trabalho escravo. Começa lá da minha avó, né, que foi escrava, os meus avós, até chegar no meu pai. Então a gente foi muito, de certa forma, escravizado, porque a escravidão ela não parou. Tá entendendo ou não? Começou dos meus pais, veio a abolição, mas diante da abolição o trabalho escravo continuou e ele continua até hoje, né? De certa forma, existe sim uns meios aonde venda os nossos olhos para que nós não vemos diretamente. Mas ele existe. Sim. Né? Ele existe na nossa comunidade, ele existe no nosso Brasil. É uma coisa triste, porque nós estamos no século XXI, né? E as coisas não mudaram, né? Continua da mesma forma. E eu acho que é isso, né? Sim, sim. Sobre o trabalho, você conhece alguma pessoa que se sente oprimida no seu local de trabalho? Eu conheço bastante pessoas. Eu conheço bastante pessoas que é oprimida no seu local de trabalho. Agora, essa pergunta é interessante. Sim, sim. Interessante essa pergunta. Por quê? Essa palavra, ela tem dois rumos, né? Porque, por exemplo, no caso, uma pessoa que se sente oprimida, às vezes eu me sinto oprimido no meu trabalho por a função que eu exerço. Porque embora nós temos o mesmo grau de escolaridade, embora nós temos a mesma cultura, embora nós temos a mesma quase que vivência, mas eu tenho um posicionamento diferente dentro da empresa. Você está entendendo? Então eu acabo sendo oprimido diante daquilo ali. E outra coisa também por exemplo, no caso, você exercer uma determinada função, né? E o seu subordinado não aceitar pela cor da tua pele. Você está entendendo ou não? Pelo seu grau de escolaridade. Então tem tudo isso aí, acaba sendo uma opressão, né? Sim. Então eu vejo por esse lado aí. Sim, sim. Buda, dentro disso tem mais duas perguntas. Sim. A primeira é por que essas pessoas se sentem assim? O porquê? O porquê delas se sentem assim nesse local de trabalho? Ela se sente oprimida por causa do opressor, né? Por causa do opressor, porque não tem como eu me sentir oprimido se não tem o opressor. Sim. Né? E tem pessoas que se sentem bem em oprimir outras pessoas. Sim. Né? Sim. Então isso aí eu acho que responde a tua pergunta. Só que a gente poderia mudar. Eu não sei se a gente vai entrar nessa questão de esse trabalho agora, que o senhor me convidou para poder fazer parte aqui. Eu já vejo que é um grande pontapé, porque é mostrando para as pessoas que isso existe, que isso faz mal e que isso não é conveniente. Sim. Né? Verdade. Para que essa história venha a ser mudada, né? Sim. O porquê ela não sai daquele local que ela está sendo oprimida, explorada. O porquê eles não saem daquele local. Você
necessidade ou algo assim? Veja bem, hoje, eu vou simbolizar aqui, né? Hoje, por exemplo, no caso, eu estou aqui na minha casa, né? A moça está ali fazendo um café para a gente tomar, né? Sim. Eu espero que esse café venha com leite. Mas se ele não vier com leite, vai ser o café puro que a gente vai tomar. Resumindo, trocando em miúdos. Às vezes, aquilo aonde você está sendo maltratado, aonde você está sendo oprimido, acaba sendo a única forma que você tem de sobreviver. Sim. Você está entendendo ou não? Porque se você sair dali, às vezes as coisas podem ficar até um pouco pior. Então, não chega a ser uma zona de conforto. Mas você, além de tudo, eu até dobro agora, porque além de tudo, você tem que ficar com aquilo ali, porque é o que está tendo. Porque, por exemplo, no caso da sociedade, não abre o leque para que você venha ter uma outra oportunidade, muito pelo contrário, ela só fecha a porta. Ela só fecha as portas. Então, às vezes, tem uma janela aberta, não vamos chamar de porta, mas sim uma janela. É onde você é oprimido pelo opressor. Só que você tem que continuar ali, porque por trás de você, indiretamente ou diretamente até mesmo, tem pessoas que dependem de você. Então você acaba ficando sobrecarregado para tomar uma determinada atitude. É a única forma dele sobreviver. Correto. A única forma dele sobreviver. Correto. E aí isso acaba tendo um peso muito forte, né? Da sua decisão. Sim. Né? Ô Buda, como você até havia falado, até hoje existe a escravidão, existe o trabalho escravo. E eu queria saber sua opinião, como podemos fazer para combater a escravidão? Até como você já havia falado, até hoje existe a escravidão. Correto. Eu acho que para poder combater a escravidão é uma coisa muito, muito ampla, né? O que possa ser feito. Mas eu acho que um grande passo até então é usar o que nós temos hoje. O que nós temos hoje em nosso favor? Comunicação, tecnologia. Sim. Né? Sim. Isso que você está fazendo aqui agora já é um grande passo. Sim. Porque tem pessoas que não falam no assunto porque se sente coibida. Tem pessoas que não falam no assunto porque se sente ameaçada. Tem pessoas que não falam sobre o assunto porque tem medo de represália. Né? Então, esse pontapé que está sendo dado já é um grande pontapé, porque podemos informar as pessoas as coisas que existem. Porque outra coisa, se tratando de racismo, escravidão, essas coisas, tem coisa que começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Às vezes nós damos parabéns para os pais pela educação dos filhos. Damos parabéns para os filhos, né? Pela educação que eles têm. Só que o parabéns tem que ser para os pais que estão criando bem os seus filhos. Sim. Né? Sim. Então tem muita coisa que a gente aprende dentro de casa. O racismo, a discriminação, ela começa dentro de casa. Porque se você criar o teu filho bem, com a boa educação, com a boa estrutura, com um bom conhecimento, ele só tende a passar isso para frente. Por que você está aqui agora nesse posicionamento e eu nesse? Por quê? Berço. Verdade. Criação. Verdade. Eu creio que você está tendo todo apoio para poder estar aqui hoje. Sim. Né? Então, eu orientaria, eu pediria, né? Quem sou eu para poder orientar, né? Dentro da minha leiguice, dentro da minha ignorância, dentro da minha falta de cultura, né? Dentro da minha falta de conhecimento, falta de entendimento, para poder estar orientando ninguém. Quem sou eu? Mas a gente pede assim que o povo venha ter consciência, né? Porque por muitas das vezes nós discriminamos pessoas e não queremos ser discriminados, né? Eu morei 22 anos numa grande metrópole do mundo, uma das maiores metrópoles do mundo. Foi aonde eu descobri uma coisa. O que é, por exemplo, no caso, o racismo e o preconceito? Quando a gente tem preconceito com o imigrante, quando a gente tem preconceito por uma pessoa, por opinião sexual, por questão de cor, por questão de religião,
a gente está sendo da mesma forma, né? Então tem todo um abrangente até então. Como você falou, tem muitas pessoas que se sentem coagidas em falar. Eu percebo que tem muitos, eu acho que é influencers que fala, né? Influenciadores. Tem muitos influenciadores que ficam com medo de falar, tem milhares de seguidores, mas tem medo de falar, tem medo de se expressar. Eu acho que deveria se expressar mais, deveria tocar mais no assunto, não ficar coagida. Eu acho que devia ter isso. Te amo, cara. Eu te amo. Essa pergunta aí, top demais. Existe N pessoas, conhecidas mundialmente, pessoas que até parou a Casa Blanca. Pessoas que conseguiu chamar, pessoas que parou a guerra e pessoas que chamou a atenção da Casa Blanca. Não fala sobre esse assunto. Agora eu te pergunto, por que razão, motivo, circunstância que não deixa eu defender a minha raça? O quê? O que te cerca? Às vezes tem pessoas, presta atenção, eu vejo assim, que às vezes tem pessoas de cor que está num determinado pedestal, aonde foi colocado para poder tirar algum foco, porque essas pessoas não defendem essa causa, então algo de errado tem. Algo de errado tem. Porque se eu estou num lugar merecido, por que eu estou aqui falando abertamente, claramente sobre o assunto? Não tenho rabo preso com ninguém, quem quiser gostar de mim, gosta como eu sou. Não sou polêmico, mas vão ter que me engolir como eu sou, da forma que eu sou. Só que tem pessoas que hoje ocupam determinados postos que eles não podem defender determinadas causas. O que eu quero que você entenda é que é o seguinte, existe uma política suja por trás disso, que ela acaba te prendendo. Eu não sei se a gente pode até aprofundar um pouco, por exemplo, no caso, veja bem, a Lei Áurea veio para poder libertar os escravos, correto? Só que em cima disso tinha os quilombolas. Aonde, se eu, por exemplo, no caso, se o meu filho que nascesse era livre, eu como escravo não era livre. Então, peraí, você está desestruturando a minha família. Qual é a base de tudo no mundo? Família. Além de tudo, teve as invasões de terra, presta atenção só para você ver. Teve as invasões de terra, aonde criaram-se os quilombos. Terra dá o quê? Poder. Só que, peraí, o negro não podia ter posse de terra porque ele não tinha título de compra. Inventaram logo uma lei complementar que para poder ter terra tinha que ter título de compra. Se eu invadir, como é que eu vou ter título de compra? Logo em seguida, presta atenção, logo em seguida estourou a guerra. Acho que Brasil e Paraguai, né? Aonde chegava-se o convite, porque não era o convite, era a convocação para o filho de um fazendeiro ir para a guerra. Só que dali o filho do fazendeiro mandava de 8 a 10 negros. Só que os negros eles iam para a guerra. Quando eles voltassem da guerra, eles tinham o título de posse de compra da terra. Peraí, tá matando o povo. Só que se você não parar e não analisar o ciclo, você não vê isso. Como é que eu te devo? Te mando para a guerra, quando eu voltar eu te pago. Será que é simples assim? Só que existe várias formas de acabar pressionando as pessoas para que elas acabem seguindo aquilo que é viável para algumas pessoas, né? Sim. Buda, vamos para mais uma pergunta. Na sua opinião, o trabalho escravo afeta a nossa vida, afeta a minha vida, afeta a sua vida? O trabalho escravo em si, ele afeta toda a humanidade, né? Porque o trabalho escravo, quando você, por exemplo, no caso, quando você é escravizado, você é oprimido. Quando você é oprimido, você está doente. Quando você está doente, você está vendado, né?
Então, o que acontece? Você não vai ter espaço para você poder tomar até mesmo conhecimento do que está acontecendo ao teu redor. É do meu tempo, não é do tempo de vocês, né? Tem muitas pessoas que pegavam pessoas para criar. Pegavam mocinha para criar. Isso eu estou falando que é do meu convívio, da minha vivência. Não é história, que nem eu falei da guerra, que agora é coisa que eu estudei, não. Estou falando coisa que eu presenciei. E essa matéria vai alcançar pessoas que já passaram por isso e às vezes não se deu conta. Isso é sério agora. Não se deu conta, presta atenção. Eu tenho 4 filhos. A situação escassa. Eu tenho quatro filhas ou filhos. Uma pessoa de poder aquisitivo maior pega um dos meus filhos para poder ir morar com eles. Não foi para ir morar. Não foi para poder dar uma vida boa. Não foi para poder dar uma vida digna. Não foi para poder dar uma estrutura. Não foi para poder ajudar essa pessoa. Não foi para poder ajudar os pais dessas pessoas. Essas pessoas foram para lá para poder ser escravizada, abusada, humilhada. Só que isso ninguém vê. Você que está assistindo esse vídeo, se não foi com você, você conhece alguém dessa forma, dessa maneira. Ou você foi uma pessoa que compactuou com isso. E por muitas das vezes ainda bate no peito e fala, eu que criei. E a pessoa, vou te dizer mais, ainda tem pessoas, essas pessoas que foram escravizadas, elas ainda batem no peito e falam, e se sente bem dizendo que eu fui criado com a família de fulana. Porque tem vergonha da sua família. Passa a ter vergonha da sua família. Isso está errado. Está errado. E outra coisa eu vou dizer, as coisas que a minha família, as dificuldades que o meu pai passou, eu não estou passando. E os meus filhos não vão passar. Quer dizer, então a coisa está galgando, a coisa está melhorando, né? Mas está caminhando em passos lentos. Em vez de pular 10 degraus, pula 1,5. Em vez de pular 10 degraus, pula 1,5. E podia estar bem mais lá na frente, boa colocação. Só que por muitas das vezes o acomodismo nosso faz com que isso aconteça. Porque às vezes nós estamos alimentando de migalha e estamos dizendo que está bom. Né? Então é hora do povo acordar um pouco. Eu volto a ressaltar de novo, parabéns professor que te deu essa matéria, que te deu essa oportunidade de você estar aqui. Parabéns pela escola, pela iniciativa. Já estou vendo, não conheço a escola, não sei, mas já estou vendo que se trata de um ensino diferenciado, porque hoje, nas escolas pouco se fala sobre esse assunto. Pouco se fala sobre esse assunto. Tá de parabéns, viu? Que Deus abençoe a escola. Quero agradecer você, Buda, Obrigado. De novo, por estar aqui. Muitas pessoas não iriam aceitar, mas você aceitou. E também queria agradecer o diretor Henrique e a professora Belinha, que foi a que me deu esse trabalho, e toda a escola Pedro Gonzaga. Buda, para você, no Brasil, é pouca gente com muita terra ou muita gente para pouca terra? Eu acho que, na verdade, é muita terra para pouca gente. Só que assim, aí já entra a divisão, né? Já entra a divisão. Porque, ao meu ver, essa terra ela está mal dividida. Ela está mal dividida. A gente vai colocar na expressão terra como o senhor colocou. Mas se nós formos ver, tudo está mal dividido. Só que parte da terra, porque voltando lá na nossa conversa, terra é poder. Quando se fala de terra, se fala de poder aquisitivo. Né? Eu não sabia dessa pergunta surpresa, mas lá atrás eu até tinha falado sobre isso, com a questão do título de compra de terra. Né? Então, se ela dá poder, ela está mal dividida, porque hoje em dia você tem terra e eu não. Hoje em dia você tem alimento na tua mesa e eu não tenho na minha.
Você está entendendo ou não? E outra coisa, não estão fazendo o bom uso dessas terras. Né? Porque a partir do momento que nós temos um país como o nosso, um país riquíssimo, né? Onde pessoas passam por dificuldade, aonde pessoas não são vistas pela sociedade, aonde pessoas são esquecidas pela sociedade, está mal dividido. Então as pessoas que têm essas terras, elas podiam fazer melhor uso dessa terra. Às vezes eu não estou pedindo para poder dar terra para ninguém, não. Ei, presta atenção. É diferente, eu disse bom uso, fazer bom uso. Estou pedindo terra de ninguém, não. E não estou pedindo para ninguém poder dar terra para ninguém, não. Porque às vezes você levanta uma pergunta dessa, as pessoas já fazem má colocação. Ah, quer minha terra? Não, eu estou falando para fazer bom uso. Porque se você fazer bom uso, vai chegar esse bom uso na minha mesa, tá entendendo? É dessa forma, esse bom uso vai chegar até mim. Você fazendo bom uso lá nas tuas terras, vai chegar esse bom uso em mim. Eu vou me alimentar melhor, pessoas vão se alimentar melhor, pessoas vão vestir melhor, pessoas vão ter boa educação, pessoas vão ter uma boa segurança, pessoas vão ter uma boa saúde. Só que se fizer bom uso das suas terras, isso vai refletir na população. Agora, só que também, presta atenção, as pessoas também podem ver a questão do benefício próprio. Né? Às vezes, não fazer bom uso dessas terras causa benefício próprio para uma só pessoa ou uma só família. Aí já começa as coisas a ficar desigual. Porque o beneficiado até então está sendo a sua família, não a minha família. Né? E quando se trata da sua família ser beneficiada, lógico que a minha vai ficar desguarnecida. Né? Porque o tratamento não é o mesmo. E você que tem a oportunidade de fazer essa coisa mudar, fazer essa roda gigante girar, você não está fazendo por onde? Até mesmo, né? Sei lá, até mesmo pela cultura do nosso país, né? Que já vem de muitos e muitos anos, né? Dessa forma, então, fazer o quê? Por isso, Buda, e para vocês que estão aí assistindo, que existe a desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade na segurança. Pois se você for ver bem, né? Presta atenção, esse menino vai longe. Esse menino vai longe. Presta atenção, olha só para você ver. É interessante para mim agora. É interessante para mim. Eu sou um dos grandes aí. Não vamos citar a colocação nem nada. Eu sou um dos grandes aí. Você é um pequeno. Para mim, em primeiro lugar, não é viável que você fique velho. Você vai dar muito gasto para o país. Não é viável. Para mim é viável que você tenha sua morte precoce. Para mim não é viável que você tenha o seu direito de saber e faça uso dele. Para mim é viável que você continue sendo uma pessoa sem conhecimento da leitura, uma pessoa leiga. Para mim é viável. Para mim não é viável que você tenha segurança. Para mim é viável que você se envolva em criminalidade, etc, etc, etc. Então, se você for ver bem, as coisas já começam por aí. E aí eu te pergunto, aonde está a deficiência do nosso país? Saúde, educação, segurança. Tá tudo só dentro de uma bolha. Que sirvam de aprendizado, né, Buda? Verdade. Porque assim, pessoas vendo esse vídeo, vendo essa matéria, vendo essa entrevista, possa estar corrigindo alguns comportamentos. Possa estar corrigindo algumas educação que está sendo dada dentro da tua casa, até mesmo na escola. Porque eu costumo dizer o seguinte, que na escola se aprende a ler e escrever, né? Educação se aprende em casa, né? E que as pessoas venham fazer bom uso dessa matéria, né? Para poder usar
na escola, usar dentro de casa, usar com os vizinhos, às vezes mudar o comportamento com os vizinhos, porque às vezes tem um vizinho menos favorecido, tem um filho mais favorecido que o vizinho, aí ela começa a discriminar. Não, isso é errado. E aí começa daí, né, que a pessoa vem fazer uma reflexão, como o senhor colocou, e fazer bom uso dessa matéria aí. Buda, para fechar com chave de ouro, eu quero fazer uma provocação para você e para todos que estão assistindo, e ao mesmo tempo uma pergunta. Vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? E aí, Brasil? Esse menino vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Hoje, nós vivemos para trabalhar. Em pleno século XXI, nós vivemos para trabalhar. Aonde poderia ser o contrário. Só que para isso acontecer, a gente volta a respeito de toda a nossa fala lá atrás. Né? Porque, por exemplo, no caso, nós não tivemos base. Nós não tivemos base para que hoje fosse o contrário. Hoje nós continuamos trabalhando para poder sobreviver. Continuamos trabalhando para poder comer. Continuamos trabalhando para poder sequer colocar um pouco. Ei, menos do necessário na mesa. Menos que o necessário na nossa mesa. Eu estou falando da classe menos favorecida. Eu estou falando da classe que é onde ninguém olha. Eu estou falando da classe que é onde os governantes não querem saber. Eu estou falando da classe que a sociedade vira as costas. Mas quer o trabalho escravo. Mas quer o trabalho escravo. Mas quer que o pobre vive de migalha. Porque hoje, no século XXI, a situação era para ser oposta, era para todo mundo estar falando de vida resolvida. Mas hoje, quem é que tem a vida resolvida no nosso Brasil? Será que para ter a vida resolvida no nosso Brasil hoje tem que ser louro dos olhos azuis? Tem que ser poliglota? Tem que ter vivência em outros países? Porque dentro do nosso Brasil mesmo está escasso. Nós estamos trabalhando só para comer. Nós estamos trabalhando sem poder dar o melhor para a nossa família. Nós estamos trabalhando só para poder sobreviver. E mal. Sobreviver e mal. Aonde que nós trabalhamos, presta atenção, aonde nós trabalhamos 30 dias por um salário de R$ 1.100. Aonde uma botija de gás está R$ 95. Será que nós estamos trabalhando para viver ou viver para trabalhar? Como é que é? O que é que está acontecendo? Então hoje, é isso, essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. Ei, peraí, 1 quilo de carne hoje está R$ 40. 1 quilo de carne está R$ 40. Então está aqui a minha indignação. Eu não estou falando de governo tal, de governo fulano de tal, governo fulano de tal. Nós estamos contando uma história aqui de há muito tempos atrás que a coisa vem pendendo para que chegasse aonde está hoje. Poderia estar no resultado favorável? Poderia, mas infelizmente o resultado está negativo. Infelizmente está negativo, onde a gente compra 1 quilo de carne por R$ 40. De segunda. Carne de segunda. De segunda, e digo mais, 10 quilos de carne dá R$ 400. Uma botija de gás já fechou R$ 500. Espera aí. Qual é o mundo que nós estamos vivendo? Aí, como é que é? Tem uma pergunta, qual é o Brasil que eu quero? Como é que é? Esse é o Brasil que queremos? Esse é o Brasil que queremos? Porque se esse é o Brasil que queremos, ei, estamos nadando de braçada, estamos no caminho certo. Avante! Mas esse não é o Brasil que eu quero para minha família. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, não é o Brasil que você quer para a tua família. Você quer, você merece, você pode ter um Brasil melhor.
Só que isso depende de mim, de você. Depende de mim, de você. Depende da minha e da sua atitude. Só de você estar ouvindo esse vídeo, ou vendo esse vídeo, você já está fazendo um pouco da sua parte. Colocando em prática, fazendo alguns reajustes, algumas mudanças. Você já está participando de um Brasil melhor. Acho que chega, né? Eu quero novamente agradecer esse cara. Se não fosse esse cara, não teria nem como estar aqui. Porque ele que aceitou estar aqui. Eu quero agradecer novamente você por ter aceitado e abrido o espaço da sua casa para a gente vir aqui e gravar esse vídeo. E para não esquecer, também agradecer Henrique, o diretor da Escola Estadual Pedro Gonzaga, e Belinha, a professora que me mandou esse trabalho para eu fazer, e Luizão Pressão e a Rádio Aimorés FM. E o Alfa Studio. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço pela oportunidade de me expressar, né? E expressar os meus sentimentos, né? Expressar as minhas ideias, expressar a minha forma de pensar, né? Agradeço profundamente, você não sabe o quanto, porque eu vou te falar uma coisa aqui para você, só para você ter ideia do métier que nós estamos aqui agora. Eu nunca vi uma matéria dessa feita dentro da nossa cidade. Vou te falar mais, essa cidade foi criada também por quilombolas. Tem muitas pessoas afrodescendentes dentro dessa cidade. Você nunca viu uma homenagem, você nunca viu nada a respeito, você nunca viu um comentário a respeito de nada. E hoje, né, você invade a minha casa, né, e senta aqui comigo para a gente poder ter esse bate-papo formal, né, a respeito de um assunto tão delicado. Você está de parabéns, parabenizo a Aimorés FM, parabenizo o Luizão, parabenizo o estúdio, que se locomoveu de lá para cá, o pessoal montou o estúdio aqui em casa para que isso acontecesse. A escola está de parabéns pela iniciativa. Vou aproveitar até a deixa, não sei se eu posso, o senhor me permite? Fique à vontade. Pedir à escola, faça mais desses trabalhos. Faça mais desses trabalhos, isso vai enriquecer muito vocês. Existem professores de história aí que não conhecem a história do negro. Existe professor de história que estuda outras histórias. Mas a história da escravidão, ela não conhece. Outro dia eu tive até um bate-papo com um professor de história aí, onde me surpreendeu a falta de conhecimento dele. Então vamos virar um pouco os olhos para o nosso quintal. Não vamos longe, não. Para o nosso quintal. Aqui tem negro, aqui tem pessoas que é descendente de escravo, aqui tem pessoas que é descendente de quilombolas. Aqui tem história, tem cultura também. Pode aproveitar e eu agradeço de coração, Escola Pedro Gonzaga, Deus abençoe ricamente vocês. E estamos aí. Gente, um abraço, Deus abençoe. Obrigado, viu? E se for depender de mim, muda. Isso não vai parar por agora, não. Eita! Deixa seu like aí e até a próxima.